Marco Aurélio não nasceu dotado de sabedoria, coragem ou disciplina inatas. Para ele, assim como para todos nós, foi um desafio constante moldar-se à imagem do ideal filosófico. Este homem, que se sentava no trono de Roma, detentor de um poder incomensurável, poderia ser erroneamente visto como alguém cuja vida era tranquila e desprovida de obstáculos. Contudo, a realidade era bem diferente. Desde o princípio, Marco Aurélio se deparou com uma série de provações extraordinárias. O fardo do poder e da responsabilidade não foi algo que ele almejou, mas sim algo que lhe foi imposto. Encontrando-se em uma posição de liderança, que frequentemente se revela corrompedora, ele tinha consciência dos desafios ímpares que enfrentaria. Seu reinado foi marcado por eventos catastróficos, como inundações memoráveis e uma praga arrasadora, além de longos períodos de conflitos armados. A traição de um dos seus generais mais confiáveis, em uma tentativa de golpe, e a dolorosa perda de vários de seus filhos são testemunhos das adversidades que ele enfrentou. Mesmo envolto em privilégios, sua vida esteve longe de ser um leito de rosas. Consciente de seu imenso poder, Marco Aurélio também compreendia uma verdade humana profunda. Muitos aspectos da vida fogem ao nosso controle. Foi essa compreensão que o levou a se aprofundar na filosofia estoica, buscando sabedoria para navegar em um mundo repleto de incertezas e desafios, habitado por pessoas cujas ações não podemos controlar. Suas meditações, repletas de autoconselhos, são um reflexo de sua jornada pessoal, uma tentativa de viver de acordo com os princípios estoicos nesse contexto adverso. Suas palavras revelam a luta de um homem para alinhar suas ações e pensamentos com a ética e a moralidade, mesmo sob a pressão de circunstâncias inimagináveis. As reflexões de Marco Aurélio, portanto, vão além de meros pensamentos filosóficos. São o registro de um homem em busca de equilíbrio e significado em meio às tempestades da vida. Hoje quero compartilhar com vocês algumas lições vitais extraídas da vida de Marco Aurélio. Frequentemente, cometemos o erro de idealizar figuras históricas, esquecendo que elas eram seres humanos com suas lutas e desafios. Marco Aurélio não nasceu com as qualidades que admiramos. Ele as desenvolveu ao longo de sua vida. Em suas meditações, ele aconselha: lute para ser a pessoa que a filosofia tentou formar em você. Isso reflete sua própria batalha para se moldar conforme seus ideais. Sua sabedoria, coragem, justiça e disciplina foram conquistadas através de esforço contínuo, uma luta comum a todos nós. As meditações são mais do que um livro. São um diário de batalhas pessoais, uma crônica dos esforços de Marco Aurélio para alcançar o ideal de si mesmo, algo que, como seres humanos, frequentemente nos esforçamos e falhamos em atingir. Através de sua escrita, ele nos mostra como é importante analisar e refletir sobre nossos pensamentos, uma prática que pode ser aprimorada através da meditação ou até mesmo durante caminhadas tranquilas. O método socrático de questionamento ajuda a desvendar a verdade por trás de nossas emoções e percepções. Marco Aurélio, embora fosse o homem mais poderoso de seu tempo, enfrentou a tentação de abusar desse poder, como fizeram alguns de seus predecessores. Adriano, por exemplo, agiu impulsivamente e sem consequências. Marco Aurélio, consciente de que poderia seguir o caminho de imperadores como Tibério ou Nero, escolheu um caminho diferente. Suas meditações serviram como um meio de filtrar pensamentos destrutivos e impulsos negativos, demonstrando a necessidade de todos nós termos mecanismos para lidar com nossos pensamentos e emoções internas. Assim, através do exemplo de Marco Aurélio, aprendemos sobre a importância da autodisciplina e da reflexão contínua, elementos essenciais para moldar nosso caráter e viver uma vida alinhada com nossos princípios mais elevados. Marco Aurélio, ao longo de sua vida, certamente se deparou com sua parcela de indivíduos desagradáveis. No entanto, ele oferece uma perspectiva única sobre como lidar com tais encontros. Em suas palavras, ele questiona: é possível um mundo livre de desonestidade e de pessoas desagradáveis? Sua conclusão é que não, isso é uma parte inevitável da vida.
Assim, ele sugere que devemos ver essas pessoas como atores, desempenhando papéis necessários em nosso mundo. Ao adotar essa visão, é possível não só aceitar, mas também tolerar essas figuras desafiadoras em nossas vidas. Marco Aurélio nos ensina que essas pessoas estão, na realidade, em minoria. Encontrar-se com elas é inevitável, mas não é mais significativo do que isso. Em Meditações, ele aconselha a evitar queixas, não apenas publicamente, mas também internamente. Reclamar para si mesmo, segundo ele, é inútil. Ao contrário, ele encoraja a ação prática em vez de simplesmente expressar descontentamento. Ele nos convida a questionar constantemente. Isso é essencial. A maioria de nossas palavras e ações, segundo ele, são desnecessárias e devemos esforçar-nos para eliminar o inessencial. Assim, conseguimos focar no que é verdadeiramente importante, otimizando nossa eficiência e eficácia. Além disso, Marco Aurélio reflete sobre a simplicidade e o valor do trabalho manual, citando Musônio Rufo, outro filósofo estoico, que valorizava a agricultura como a ocupação ideal para um filósofo. Essa conexão com a terra e o trabalho físico é vista como uma forma de permanecer fundamentado e em contato com os aspectos mais básicos e essenciais da vida. Essas lições, extraídas da vida e das reflexões de Marco Aurélio, continuam relevantes, guiando-nos para uma vida de maior propósito e significado. A filosofia estoica, tal como ensinada por Marco Aurélio, nos apresenta a ideia de que temos o poder de moldar nossas experiências, de colorir os eventos da vida com nossas próprias percepções e atitudes. Em suas meditações, Marco Aurélio ressalta que, embora nossas ações possam ser obstruídas, nossas intenções e disposições permanecem livres de impedimentos. Podemos adaptar-nos às adversidades, transformando os obstáculos em caminhos. Mesmo em situações adversas, que não escolhemos e que são contrárias aos nossos desejos, reside a oportunidade de praticar a virtude e de ser a melhor versão de nós mesmos. As circunstâncias externas fogem ao nosso controle, mas a maneira como reagimos a elas está em nossas mãos. A vida de Marco Aurélio oferece um exemplo inspirador dessa filosofia em ação. Em um episódio notável de sua vida, já em seus anos mais avançados, Marco Aurélio é visto deixando seu palácio, carregando consigo tábuas para anotações. Questionado por um amigo sobre seu destino, ele revela que está a caminho de um encontro com Sesto Empírico, um renomado filósofo da época, com o intuito de aprender ainda mais. Este momento ilustra a humildade e a sede de conhecimento de Marco Aurélio, mesmo ocupando a posição mais elevada de poder no mundo. Ele permanecia um estudante, sempre buscando expandir sua compreensão e aplicar a sabedoria em sua vida. A gratidão e o reconhecimento expressos por Marco Aurélio. A Sesto Empírico nas Meditações destacam a importância de permanecer aberto ao aprendizado e ao crescimento pessoal, independentemente da idade ou do status. Marco Aurélio nos ensina que o verdadeiro aprendizado e a busca pela sabedoria são jornadas contínuas, que se estendem por toda a vida e que cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade para reafirmar nosso compromisso com nossos princípios e valores mais elevados. A vida de Marco Aurélio, marcada por episódios de traição e desafios, é um exemplo vivo da filosofia estoica em ação. Um incidente notável foi a traição de seu amigo próximo, Avídius Cássius, que, acreditando que Marco Aurélio estava à beira da morte, proclamou-se imperador. Essa situação colocou Marco em uma posição delicada, onde ele teve que enfrentar um conflito interno entre a necessidade de manter a ordem e seu desejo de evitar uma guerra civil. Esta situação reflete o ensinamento central de seu livro O Obstáculo é o Caminho, onde ele vê até mesmo os desafios mais difíceis como oportunidades para praticar a virtude. Marco Aurélio mostrou grande compaixão e humanidade ao lidar com essa traição. Apesar da necessidade de confrontar Cássius no campo de batalha, ele lamentou sua morte, pois isso lhe tirou a chance de oferecer perdão. Sua ordem ao Senado de não executar ninguém por causa da revolta
reflete sua aversão à violência desnecessária e seu compromisso com a clemência. Esses atos não eram apenas teóricos, eram a aplicação prática dos princípios estoicos que ele prezava. As palavras de Marco Aurélio: "Não perca mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser, seja um", resumem sua abordagem de vida. Sua maior contribuição para a filosofia não reside apenas em suas obras escritas, mas na maneira como ele viveu sua vida, encarnando as virtudes que pregava. Ele demonstrou que é possível para uma pessoa de grande poder e influência manter a integridade, a decência e fazer a coisa certa. Marco Aurélio nos lembra que falhar é uma parte inerente da condição humana. Todos nós falhamos em algum momento, assim como ele e seus predecessores, como Antonino Pio. Em Meditações, ele enfatiza a importância de se levantar após cada queda e celebra o fato de sermos humanos. Ele nos encoraja a aceitar que seremos abalados pelas circunstâncias, mas o que realmente conta é nossa capacidade de retornar ao caminho certo, mostrando resiliência diante dos erros. A vida e história de Marco Aurélio serve como um poderoso testemunho de que a verdadeira filosofia vai além das teorias e ideias abstratas. Ela se manifesta nas ações cotidianas, na forma como enfrentamos nossos desafios, perdoamos os outros, aprendemos com nossas experiências e continuamos a crescer. Seu legado transcende as palavras escritas em suas meditações, oferecendo uma lição atemporal sobre a importância de viver de acordo com nossos valores mais elevados, independentemente das circunstâncias. Marco Aurélio nos ensina que é essencial nos levantarmos após cada tropeço e permanecermos fiéis aos nossos princípios. Em resumo, a vida de Marco Aurélio, repleta de desafios e provações, oferece uma janela fascinante para a aplicação prática da filosofia estoica, uma escola de pensamento que enfatiza a resiliência, a virtude e a capacidade de manter a tranquilidade diante da adversidade. A história de sua reação à traição de Caio Avídio Cássio é particularmente reveladora, demonstrando como ele incorporou os ensinamentos estoicos em suas ações e decisões. Apesar de seu poder e autoridade como imperador romano, enfrentou desafios que ressoam com as experiências humanas universais: traição, conflito interno e a luta para manter a integridade em circunstâncias difíceis. Sua resposta a esses desafios nos mostra como ele não apenas entendeu a filosofia estoica intelectualmente, mas também a viveu em sua vida diária. Primeiramente, sua abordagem ao conflito com Cássius ilustra a ideia estoica de que não são os eventos externos que perturbam as pessoas, mas sim suas interpretações desses eventos. Em vez de reagir com raiva ou vingança, Marco Aurélio escolheu ver a situação como uma oportunidade para praticar a virtude, particularmente a temperança, a justiça e a clemência. Esta perspectiva não apenas evitou uma guerra civil desnecessária, mas também permitiu que ele mantivesse sua integridade moral e compaixão, mesmo diante da traição. Além disso, a decisão de Marco Aurélio de não punir os conspiradores revela uma profunda compreensão do perdão e da clemência como elementos essenciais da liderança virtuosa. Em vez de buscar a retribuição, ele procurou a reconciliação e a cura, demonstrando uma força de caráter notável. Este ato não apenas evitou o derramamento de sangue adicional, mas também serviu como um exemplo de liderança ética e humana. A lição que aprendemos com a história de vida de Marco Aurélio, de que devemos nos concentrar em nossa resposta aos eventos, em vez de nos eventos em si, é incrivelmente relevante em nosso mundo moderno. Vivemos em uma era de incerteza e mudanças rápidas, onde é fácil se sentir oprimido pelas circunstâncias. A filosofia de Marco Aurélio nos encoraja a olhar para dentro, para encontrar serenidade e força, independentemente do caos externo. A jornada contínua de Marco Aurélio em busca de sabedoria e aprendizado, mesmo em seus últimos anos, serve como um lembrete poderoso da importância do crescimento e desenvolvimento pessoal contínuos. Ele desafia a noção de que a sabedoria é estática ou que o aprendizado é apenas para os jovens. Em vez disso, sua vida exemplifica a ideia
de que somos eternos estudantes da vida, sempre capazes de aprender, crescer e melhorar. Pegue o e-book agora e descubra como cultivar serenidade no meio do caos, tomar decisões mais sábias e superar adversidades com força mental. Clique no link no primeiro comentário fixado e embarque em sua jornada de sabedoria. Se chegou até aqui, então é uma das poucas pessoas que está buscando melhorar. Se este conteúdo foi útil de alguma forma para você, compartilhe sua opinião nos comentários. Se não tiver nada a escrever, escreva "Eu estou aqui", para que eu saiba que chegou até o final do vídeo. Se ainda não se inscreveu no canal, não perca mais tempo. Inscreva-se agora e ative o sino de notificações e faça parte desta jornada conosco. Até a próxima.